seja bem-vindo à nossa aula de comunicação em vendas. Esta aula vai falar sobre a comunicação. É claro que eu vou usar muitos exemplos voltados para vendas, para o dia a dia do vendedor. Porém, as dicas que eu vou dar aqui nesta aula podem ser usadas no dia a dia de qualquer pessoa. Por que isso? Porque comunicação faz parte da vida de todo mundo, da minha vida e da sua vida. E se comunicar bem é imprescindível para quem vive em comunidade. Se você trabalha, se você estuda, se você convive em família, se você tem amigos, é importante que você saiba se comunicar. E por que você tem que saber se comunicar? A comunicação cria pontes entre as pessoas. A comunicação é que faz com que as interações aconteçam, sejam elas profissionais ou pessoais. Pensa comigo. Quando você vai arranjar um namorado ou uma namorada, você tem que saber se comunicar com ela. Você tem que saber se comunicar com ele. Ele tem que saber que você tem interesse. E como isso acontece? Através da comunicação. Então, para a gente começar, eu vou te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Você se comunica bem? As pessoas normalmente entendem aquilo que você está falando? Vou começar assim. Quando você fala com o outro, ele entende aquilo que você diz, entende as palavras, mas talvez não entenda o sentido, não entenda o que você quer dizer, ou será que elas nem as palavras entendem? Quando você vai falar com os outros, você fica com vergonha? Ou você é despachado e conversa numa boa? Você se sente seguro falando só com pessoas que você conhece? Ou você se sente seguro falando com qualquer pessoa? Você fica mais à vontade quando fala só daquilo que você domina, ou você também fica à vontade quando está conversando com as pessoas e aprendendo algo que você ainda não conhece? Pensa aí um pouquinho. Como que dá a sua interação com os outros? Olha, é muito importante que você saiba como interagir com as pessoas, beleza? E se você é vendedor, isso é mais importante ainda. Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeira coisa, a gente tem que entender que a comunicação é dividida em duas grandes áreas. A primeira grande área é a comunicação verbal, seja ela falada, seja ela escrita. A comunicação verbal tem esse nome porque a gente verbaliza o que a gente quer dizer. A gente verbaliza com a mensagem que a gente quer passar, não é mesmo? E a comunicação não verbal é aquela que é utilizada através de sinais, através de sons, através de imagens, que tem um significado que as pessoas normalmente conhecem e que precisa ser entendido. Beleza? Então agora eu vou começar falando para vocês dos elementos que tem na comunicação. Primeiro elemento da comunicação é o emissor. É aquele que emite a mensagem, seja ela falada, seja ela escrita. Então, o emissor é aquele que está emitindo a mensagem. Neste momento, por exemplo, eu estou falando com vocês, eu sou o emissor. Um outro elemento da comunicação é quem? É o receptor, que é a pessoa que está recebendo a mensagem. Neste caso, você que está me vendo, está recebendo a mensagem. Então você é o receptor. Terceiro elemento da comunicação, e é o elemento mais importante de todos, é a mensagem que você quer transmitir. Pensa comigo, se não tem uma mensagem, não tem por que ter comunicação. E quero deixar muito claro para você que como mensagem pode ser qualquer coisa que você queira comunicar. Pode ser algo sério, pode ser uma brincadeira, pode ser algo de humor, pode ser uma mensagem de amor. Não tem problema. O importante é que tenha uma mensagem a ser transmitida, correto? Bom, um outro elemento importante na comunicação são os símbolos, são os sinais. Que é o quê? São as formas que a gente usa para se comunicar. Quer ver um exemplo muito simples? Quando você faz, por exemplo, este sinal. O que significa aqui? Isto é um C. Na linguagem de Libras, isto é um C. Se eu sei e você sabe, este sinal é válido, porque nós dois entendemos. Agora, se você não conhece sinal, fica complicado. Então, por exemplo, aquele azinho que tem um círculo em volta, que a gente chama de arroba. Ora, para quem está aí nos meios da comunicação virtual, o arroba faz parte do nosso dia a dia. Mas imagina você que vai lá para o interior, para o sertão nordestino, uma pessoa que não tem contato com as mídias sociais, que não tem e-mail,
Não tem nada disso. E você diz para ela que você usa muito arroba. Provavelmente na cabeça dessa pessoa, se for um trabalhador rural, ele vai pensar que arroba tem a ver com peso. Por quê? Porque é isso que arroba significa para ele. Então o sinal é muito importante. E é importantíssimo que emissor e receptor conheçam o sinal e conheçam o seu significado. Correto? Outro elemento importante da comunicação são os meios ou os canais por onde essa comunicação vai ser transmitida. Por exemplo, neste momento, o canal que a gente está utilizando é o seu computador, ou o seu celular, ou o seu tablet. Estamos usando a internet para essa transmissão. Ou talvez você tenha salvado aí no seu computador. O canal é por onde essa comunicação vai ser transmitida. Novamente aqui, esse canal só vai ser válido se emissor e receptor usarem o mesmo canal. Por exemplo, quando você está pessoalmente na frente de uma pessoa, falando com ela, e ela esteja te ouvindo, esteja te escutando, o canal que está sendo utilizado são as ondas sonoras. A voz sai da sua boca e entra lá no ouvido da pessoa através das ondas sonoras. Então, este é o canal que você está usando. Agora, imagina que você tem que mandar uma mensagem para alguém que está distante. Antigamente a gente usava o telex e usava o fax. Vamos supor que você vai resolver mandar um fax. Se quem vai receber a mensagem não tiver um aparelhinho de fax do outro lado, vai se perder. A mensagem não vai chegar. O mesmo vale para o WhatsApp. Se você vai mandar um WhatsApp para alguém, é importante que essa pessoa tenha esse aplicativo no celular dela. Senão não vai funcionar. Então o canal também tem que ser comum para os dois. Combinado? Um outro elemento da comunicação são os ruídos. O que são os ruídos? Os ruídos são situações ou são barreiras que atrapalham a comunicação. Quando você está falando com alguém, um ruído pode ser realmente um barulho que aconteceu no local. Pode ser um som alto, pode ser um carro passando fazendo barulho, pode ser algo que distraia a pessoa que está te ouvindo. Então esse é um ruído. Mas existem outras barreiras, outros ruídos, que podem ser de ordem psicológica. Por exemplo, tem gente que tem preconceito, tem gente que tem pré-conceito, e isso atrapalha no entendimento, atrapalha a pessoa a prestar atenção. Tem gente que é introspectivo e tem dificuldade de interagir, e está tão incomodado com a interação que ele não consegue escutar o que você está dizendo. Então tem várias situações que podem se caracterizar como ruídos na comunicação. Então podem ser barreiras físicas ou psicológicas. Aí você tem que estar observando qual é a que o seu cliente vai estar apresentando. Então fique atento a isso. E um outro elemento da comunicação que é importantíssimo é o feedback ou resposta. E por que ele é importante? Quando estou conversando com você, quando você está conversando com alguém, a gente imagina, a gente deduz que a pessoa está entendendo o que você está dizendo, não é mesmo? Mas eu só vou ter certeza se você entendeu o que eu disse na hora que você interage comigo. Então, muitas vezes é importante que você provoque a resposta da pessoa. Por exemplo, você está ali conversando com ela e você pergunta: então, o que você achou do que eu te disse? Vamos supor que você está aí explicando sobre um veículo, sobre um carro. E você está dizendo que esse carro tem um sensor lateral que é para evitar colisões laterais. E você diz para ele: então, o que você achou dessa tecnologia nova aí? Você acha que vai te ajudar no dia a dia? Se a pessoa disser para você que esse sensor vai evitar que ele bata de frente, então ele não entendeu o que você disse. Você já vai perceber aí. É importante que você tenha um feedback da pessoa, que você saiba, que você confirme com ela se ela entendeu aquilo que você disse. Em negociação isso é importantíssimo, porque na hora que você está vendendo para o seu cliente, você tem que fechar alguns detalhes dessa venda, tem que saber que ele entendeu quando vai ser entregue, quando vai ser instalado, qual é a forma de pagamento. Tudo isso tem que estar muito claro com o seu cliente. Nas interações normais, também. Um professor, por exemplo, precisa saber que o seu cliente, que é o aluno, entendeu aquilo que ele disse. Na hora que você vai pedir para o seu filho no mercado fazer uma compra, você tem que confirmar com ele se ele entendeu quais itens têm que ser pedidos. Então, fica atento a isso. O feedback é muito importante. Trabalhou esses elementos, aprendeu a lidar com eles, não tem erro. O processo de comunicação vai estar todo estruturado aí. Beleza? Bom, agora eu vou para algumas outras dicas que vão te ajudar no seu dia a dia de comunicação. Primeira dica, na hora que você estiver falando com alguém,
seja um cliente, seja um amigo, seja uma pessoa da sua família, é o tom de voz. Muitas vezes as confusões acontecem, as barreiras são levantadas devido ao tom de voz que a pessoa usa na hora que vai se comunicar. Imagina o seguinte, você chega na empresa onde eu trabalho para comprar alguma coisa e eu olho para você e digo, bom dia, seja bem-vindo. Você acredita que você vai ser bem-vindo? Você acredita que eu estou te desejando um bom dia usando um tom de voz que parece que a gente já começou a brigar? Você não vai acreditar, não é mesmo? Então você tem que usar o tom de voz adequado para aquilo que você quer. Pensa o seguinte, se você chega na loja e eu vou te cumprimentar, eu tenho que olhar para você e dizer, bom dia, seja bem-vindo à nossa empresa. Não sei qual a saudação que você usa aí no seu dia a dia, mas tem que ser adequado. Muitas vezes as confusões acontecem não por causa do que está sendo dito, e sim por causa da forma como está sendo dito. Então, se eu desejo para você um bom dia, é um bom dia de verdade. Não é um dia mais ou menos ou um péssimo dia que eu quero para você. É um bom dia. Então você tem que usar o tom de voz adequado. Vou dar um exemplo de uma situação que eu vivenciei. Eu trabalhava numa empresa aqui em Maringá e tinha uma pessoa, um senhor que trabalhava lá no caixa, que recebia a maior parte das ligações. Então a ligação normalmente passava por ele e ele distribuía para os vendedores. E ele atendia da seguinte forma, empresa tal, fulano de tal, bom dia. Aí o cliente assustava e falava, olha, eu quero falar com o vendedor tal, eu quero falar com o Adriano, por exemplo. E ele transferia a ligação. Quando eu pegava a ligação, o cliente falava assim para mim, olha, o que aconteceu com o fulano de tal lá que ele está bravo hoje? Detalhe, ele não estava bravo. Era o jeito que ele atendia as pessoas. Nós tentamos por diversas vezes mudar esse jeitinho dele de atender. Nós falamos para ele, a gente treinou, a gente explicou a importância de usar um tom de voz melhor, mas ele tinha muita dificuldade nisso. Já era um homem com mais de 45 anos que a vida inteira atendeu as pessoas daquela forma, ou interagiu com as pessoas daquela forma. Como a gente não queria mandar ele embora, a gente resolveu trocar ele de setor. Tiramos ele ali do caixa, que fazia esse primeiro atendimento telefônico, e colocamos ele para fazer cobrança. E a gente passou a dar para ele a carteira mais complicada de cobrança que tinha. Aquelas pessoas que faziam muito tempo que estavam inadimplentes e que não tinham intenção de pagar. Ele ligava para as pessoas e usava esse tom de voz de quem está brigando. O que aconteceu? Começou a converter os inadimplentes em adimplentes. As pessoas tinham medo, porque achavam que ele estava brigando. Na realidade não estava. Ele era um doce de pessoa. Só que o tom de voz que ele usava o tempo todo fazia com que ele parecesse bravo. Fica atento a isso. Então tenha um tom de voz adequado para a mensagem que você quer passar para a pessoa. Não adianta você falar, por exemplo, que está alegre. Ah, esse produto aqui é muito legal. E você está assim, ah, esse produto aqui é muito legal. Não adianta, o tom de voz não combina com a frase e não vai funcionar. Fique atento a isso. Tom de voz adequado para a mensagem que você quer passar. Correto? Próximo item, você tem que estar atento aí na sua comunicação. Volume da sua voz. Como é o volume da sua voz? Você fala muito alto ou você fala baixinho? Meu bisavô, ele falava muito alto. E minha mãe conta, né, que ele usava a seguinte justificativa. Ele falava assim, eu falo alto porque os pulmão ajudam. Ele achava que tinha que falar alto mesmo, já que ele tinha essa potência toda, já que ele tinha esse pulmão todo, ele achava que ele tinha que falar alto mesmo. Na realidade, não dá. Não dá para você ficar falando alto o tempo todo aí nas suas interações e principalmente na sua empresa. Imagina o cenário. Você está aí trabalhando numa loja ou numa empresa que tem outras pessoas junto com você. Se alguns começam a falar alto, daqui a pouco todo mundo está gritando para tentar se fazer entender. E aí ninguém vai entender nada, porque gera uma cacofonia, gera uma confusão de vozes, de palavras, e ninguém vai entender, nem o vendedor e muito menos o cliente. Então você tem que usar um volume de voz que o seu cliente ou que a pessoa que está te ouvindo consiga entender o que você diz. Não dá para ser muito baixinho também. Não dá para falar ratinho, não. Você tem que falar num volume
que a pessoa entenda, que a pessoa consiga captar o que você está dizendo, que o mecanismo dela aqui do ouvido interno consiga captar o que você diz. Então, fique atento ao volume da sua voz. Se você estiver conversando com as pessoas e elas ficam o tempo todo, hein? Repete, é sinal que alguma coisa está com problema. Pode ser o tom, pode ser o volume, ou pode ser o elemento que eu vou falar para vocês agora. Pode ser a clareza. Será que você está sendo claro na hora que fala? Será que as pessoas entendem o que você diz? As palavras saem inteiras da sua boca? As frases são construídas de maneira correta? Ou será que não? Será que você, na hora que está falando, você não é muito claro? Será que você corta alguns S's, alguns R's? Será que você tem algum probleminha de dicção que precisa aí de uma atenção, que precisa de um cuidado? Fica atento a isso. Um exercício que você pode fazer é se gravar. Pega o teu celular e grava você falando com alguém. Aí você vai perceber como as pessoas escutam você, como as pessoas ouvem o que você diz. Fica atento a isso. Seja claro no que você vai falar. Importante o seguinte: utilize palavras que o outro conheça. Beleza? Não adianta você usar termos muito técnicos, principalmente em venda, se outra pessoa não vai entender, se ela não tem esse conhecimento técnico. Isso vale, na verdade, para toda a comunicação. Igual professor. Não adianta a pessoa que, por exemplo, às vezes é um professor, doutor fantástico de física e ficar utilizando termos da física com pessoas que não vão entender. Não adianta você falar inglês muito bem, ou falar mandarim muito bem, e ficar usando expressões em inglês, ou em mandarim, ou em espanhol, ou em italiano, para pessoas que não entendem nada dessas línguas. Então você tem que ser claro, a sua mensagem tem que ser transmitida com clareza. Uma das coisas que afetam a clareza é a velocidade da sua voz. Tem gente que fala rápido pra caramba. Como falar rápido pra caramba, ninguém entende o que ele diz. Vocês entenderam o que eu disse? Eu disse que tem gente que fala rápido pra caramba. E como fala rápido pra caramba, muita gente não entende o que ele diz. Isso é um fato. Se você falar muito rápido, algumas palavras vão se perder. O seu cliente não vai conseguir entender tudo o que você disse. As pessoas não vão conseguir entender tudo o que você disse. Agora, se você fala muito lento, também gera problema. Imagina que você fale lentamente com as pessoas. Isso gera dispersão e a pessoa perde a atenção no que está sendo dito. Notaram como foi complicado para você escutar eu falar lentamente? É difícil mesmo. Se você fala de maneira muito lenta, isso prejudica a atenção de quem está te escutando. Então você tem que falar também numa velocidade que seja agradável ao ouvido alheio. Você tem que falar numa velocidade que a pessoa entenda e que prenda a atenção dela. Combinado? Não dá para ser tiozinho, né, o homem da cobra, que falava muita coisa muito rapidamente. Fica atento a isso. A gente está falando de comunicação, e eu disse para vocês que existe comunicação verbal e a não verbal. Agora eu vou falar um pouquinho da comunicação não verbal. Pensa o seguinte: a sua postura fala. Seu corpo fala. Quando você está conversando aí com o seu cliente, aquilo que você transmite com a sua postura está falando com o seu cliente. Então imagina que o cliente chega na sua loja e você está assim. E fala, cara, bom dia. Você acha que ele vai acreditar que vai ser um bom dia? Você acha que a sua postura física está dizendo para ele que você está capacitado, que você vai atender ele com a energia necessária, com a vontade necessária? Não vai. Então, a sua postura física tem que estar condizente com o seu discurso também. Não adianta você olhar para a pessoa e falar assim que ele vai gostar muito desse produto, se você, com o seu corpo, está dizendo outra coisa. Se você está demonstrando cansaço, se você está demonstrando desânimo, se você está demonstrando que não está afim de vender. Então, seu corpo tem que estar transmitindo a mensagem também. Olha, eu falei para vocês da sua postura física, correto? Ombro, perna, queixo, se o queixo está erguido ou não, se está olhando para baixo. Fique atento. Os gestos também falam muito. Gestos faz parte aí da comunicação. Então, quando você estiver dizendo algo para a pessoa, seu gesto tem que acompanhar o que está sendo dito. Então, vamos supor que você está dizendo que o produto é muito resistente. Você está vendendo algo, você vai dizer, esse produto é bem resistente. Olha o gesto que eu fiz, bem resistente. Esse gesto não combina com resistente. Agora, se você diz,
que esse produto é bem resistente, esse produto realmente é firme. Olha, esse gesto dá a impressão de firmeza. Fique atento a isso. E cuidado com os gestos involuntários. Já vi muito vendedor que quando está vendendo fica fazendo os gestos assim, conversando com alguém e está fazendo esse gesto. Então imagine que eu estou aí vendendo para você e eu estou dizendo o seguinte, que você vai se dar muito bem com esse produto, que esse produto é ótimo, ele vai fazer diferença na sua vida, você vai gostar muito do que ele vai fazer com você. Amigo, esse gesto que eu estava fazendo não significa que você vai se dar bem não. Muito pelo contrário, significa que você vai se ferrar, não é mesmo? Fica atento aos gestos que você faz enquanto você fala. Os gestos têm que te ajudar a contar a história. Combinado? Outra coisa que você tem que estar atento é com a sua expressão facial. Será que a sua expressão facial, o seu rosto, está comunicando também? Será que na hora que o cliente está conversando com você, ele está olhando para uma pessoa que parece desanimada, que está com o rosto abatido, cansado, que está derrotado? Olha, vai um recado para você. Ninguém gosta de fazer negócio com quem está derrotado. Ninguém gosta de interagir com quem já morreu. Muito pelo contrário. As pessoas normalmente querem interagir com outras pessoas que colocam ela para cima. E o vendedor tem que colocar o seu cliente para cima. Por quê? Porque você tem que ter entusiasmo na hora de vender. Aí você vai me dizer, Adriano, mas eu estou cansado. Teve uma festa do lado da minha casa que varou a noite, eu não dormi nada. Ou você pode dizer que seu filho não deixou você dormir. Ou que você teve que passar a madrugada fazendo um trabalho da universidade. Eu entendo tudo isso. E já passei por tudo isso também. Mas é uma coisa que eu sei. Eu sei que o seu cliente não tem nada a ver com isso. E que se você estiver transparecendo para o seu cliente, estiver passando para ele que você está cansado, desanimado, tristão, você não vai vender. Porque ele não vai acreditar no que você está dizendo. Então fique atento a isso. Bom, talvez o seu problema seja com o seu chefe. Logo cedo, seu chefe te deu uma bronca. Tem um recado para você. Isso também não tem nada a ver com o cliente. Esquece teu chefe. Faça o teu trabalho. Se você está aí trabalhando como vendedor, tem que fazer bem feito. Independente da situação. Independente daquilo pelo qual você está passando neste momento. Eu sei que é difícil a gente dissociar uma coisa da outra. Mas você tem que tentar. Tem que fazer um esforço para atender o cliente da melhor maneira possível. Tem um detalhe que eu acabei deixando passar, que é o seguinte. Cuidado com as gírias que você utiliza. Da mesma forma que não dá para usar linguagem muito técnica com o seu cliente, caso ele não entenda disso, também não dá para usar gírias que o seu cliente não conheça. Se o seu cliente não conhece as gírias que você está utilizando, isso vai gerar ruído na comunicação. Lembra, você tem que usar a linguagem adequada para o seu público, para as pessoas com quem você vai interagir. Se é um pessoal, por exemplo, que anda de skate ou que tem uma pegada rocker, você pode usar expressões do rock, pode usar expressões que são utilizadas pelas tribos do skate. Agora, se seu público não é esse, não adianta você usar expressões do skate para quem vai comprar terno, por exemplo. A linguagem tem que estar adequada ao público-alvo. Se você seguir essas dicas que eu te disse, se você tomar cuidado com a forma como você fala, usar o tom de voz adequado, velocidade adequada, se você entender o processo de comunicação de maneira correta, você vai conseguir interagir melhor com o seu cliente. Vai conseguir tirar dele as informações necessárias para você conseguir efetuar a sua venda. Coisa importante na comunicação, saber fazer as perguntas. É importante quando você vai conversar com o seu cliente, que você quer tirar informações dele, você faça a pergunta adequada. Basicamente, existem dois tipos de pergunta. As chamadas perguntas abertas e as perguntas fechadas. Quer ver um exemplo de pergunta fechada? É aquela que dá uma resposta direta. Por exemplo, pergunto para você se você tem relógio. Você vai me responder, tenho. Isso é uma pergunta fechada. Pergunto para você qual a sua cor preferida e você diz verde. Isso é uma pergunta fechada. Perguntas fechadas são aquelas de respostas diretas. E perguntas abertas são aquelas perguntas em que o cliente vai ter que te dar uma resposta mais elaborada. Por que você precisa desse produto? Como você pretende usar essa mercadoria? Né? Por que você está comprando isso? Então o cliente vai ter que elaborar uma resposta melhor e vai te indicar quais são os motivos, ou os desejos, ou as necessidades que estão levando ele a ir fazer a compra com você.
Então, saber fazer pergunta é muito importante. Pensa o seguinte, você tem que treinar que perguntas você deve fazer para o seu cliente para tirar as informações que você quer. É muito comum em comunicação as pessoas perguntarem algo, fazer uma pergunta leviana ou usar uma pergunta mal estruturada e o cliente responder aquilo que foi perguntado. Só que essa resposta não te ajuda. E você pensa, putz, grila, esse cliente aí não está respondendo nada com nada. Será que não é a sua pergunta que foi mal formulada? Preste atenção nisso. Pense o seguinte, que informação que você quer do cliente e qual a melhor pergunta para tirar essa informação, correto? Último detalhe, preste atenção no que o seu cliente diz. Falei muito aqui nessa aula sobre a forma como você tem que interagir com o cliente, você tem que falar com ele, como você tem que falar, como você tem que perguntar. Mas é importantíssimo que você saiba prestar atenção no seu cliente. Escute com atenção o que ele diz para você. Da mesma forma que existem barreiras psicológicas e barreiras físicas àquilo que você diz para o seu cliente, também existem essas mesmas barreiras com aquilo que o seu cliente diz para você. Então, na hora que você está conversando com o seu cliente, foco no cliente. Preste muita atenção no que ele diz. E preste atenção nos detalhes também. Pode ser que ele está te dizendo algo com a boca, mas está usando outra expressão facial. Quer ver um exemplo simples? Você está mostrando para ele uma mercadoria. E você diz para ele, e aí, você gostou da mercadoria? O cliente, para ser durão com você, para não demonstrar interesse, ele vai dizer, não, não gostei muito, não. É igual a outras que eu já vi. Mas ele não tira o olho do seu produto. Ele não larga a mercadoria que você mostrou para ele, o equipamento que você mostrou para ele. Isso está demonstrando que ele tem interesse sim. Apesar de ele ter dito que não é tão bom assim, ele está interagindo de forma intensa com o produto. Então ele quer este produto. Provavelmente esse produto é solução para o problema que ele tem. Então fique atento. Preste atenção se o olho brilha, se ele muda a expressão facial quando olha esse produto. Porque muitas vezes ele está imaginando já como esse produto vai ser utilizado por ele. Fique atento às respostas físicas do seu cliente. Se ele se aproxima de você, se ele se aproxima do produto, está demonstrando interesse. Se ele começa a se afastar fisicamente, é porque já não está tão interessado assim. Combinado? Fique atento nessas dicas. Utilize tudo isso que eu estou te falando aqui no seu dia a dia. Lembra que conhecimento que não é utilizado não é válido. Espero que você use todo esse conhecimento dessa aula aí no seu dia a dia. No seu dia a dia de vendas, nas suas interações pessoais, na sua escola. Use esse conhecimento. Lembra que conhecimento adquirido que não é usado não serve para nada. Desejo que você tenha sucesso em tudo aquilo que você fizer. Desejo que você seja sábio, que você seja prudente, que você seja ousado. Se arrisque. Use as ferramentas que você tem e seja feliz. Fica aqui um abraço para você e um desejo de ver você nos próximos vídeos, na próxima aula. Tchau, tchau!